Oi, gente! Seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Cássia e mais um domingo tá saindo um vídeo aí para você, para a gente falar a respeito de finanças, de comportamento, né? Para a gente repensar as nossas escolhas, para a gente repensar as nossas decisões financeiras. E eu aposto que em algum momento da sua vida gente vai reproduzir comportamentos porque quer pertencer a uma tribo. Então, nesse contexto, as nossas decisões de o quanto gastar, o quanto consumir ou não, o que comprar ou não, a que velocidade a minha vida vai evoluir ou não, né? Algumas questões relacionadas principalmente às nossas decisões financeiras, elas estão mais ligadas com o medo de ficar de fora, de deixar de fazer parte desse grupo selecto de pessoas que consomem determinados produtos, que vivem num certo nível financeiro. Então, a gente vai acabar tomando as nossas decisões e caminhando, tá? De acordo com esse grupo, essa tribo que a gente quer fazer parte. E as nossas decisões e a velocidade da nossa vida a gente vai dando de acordo com as regras pré-estabelecidas por esse grupo. Então, a gente acaba nos comportando e reproduzindo comportamentos por medo de ficar de fora daquele grupo, daquela tribo. Nós, enquanto seres pré-históricos, nós evoluímos fazendo parte da tribo. Por quê? Porque nessa questão pré-histórica, fazer parte de uma tribo era uma proteção. Então, quando você estava com muitas pessoas, né, envolvidas ali com muitos indivíduos, é que você conseguia vencer as batalhas, conquistar território, garantir alimentação. Então, isso era o que era o termômetro, né? Isso era o termômetro que a gente tinha na época pré-histórica, na nossa ancestralidade, porque pertencer a um grupo trazia essa sensação de segurança, garantia, né? O básico para a sobrevivência, como alimentação, território, água. E aí, hoje em dia, a gente mudou um pouquinho. A gente não precisa mais necessariamente fazer parte de uma tribo para garantir o básico da nossa sobrevivência, mas a gente precisa fazer parte de uma tribo para se sentir aceito. Então, nós temos redes sociais, Instagram, TikTok, várias nesse sentido, que vão, na verdade, pegar, é como se fosse uma tribo, mas de uma forma mais tecnológica, mais avançada, trazida para a realidade do ser humano atualmente. Aqui tomando um chimarrão, tá? Então, esse bate-papo de hoje é acompanhado de um chimarrão. Espero que você faça o seu aí, como uma boa gaúcha, que o clima refrescou um pouquinho hoje. E não tem como, né? É, acho que a melhor coisa de um bate-papo, o chimarrão, na verdade, ele vem com esse sentido das pessoas conversarem tomando um chimarrão. Então, pegue aí seu chimarrão, se sente nessa roda comigo e vamos aprofundar nos termos do dinheiro, nos termos do comportamento financeiro, nessa questão de tribo. Hum, Como eu disse, né, a questão das redes sociais, então, o fazer parte dessa tribo, esse sentimento de sucesso, ele vai vir dessa desse sentimento de pertencimento. Então, a gente acaba assim, eu faço parte desse grupo, então eu me sinto bem, eu me sinto feliz, tá? Então, às vezes a gente acaba criando crenças para fazer parte de algum grupo, de alguma tribo, ou a gente acaba
criando problemas financeiros para se sentir parte de um grupo, para reproduzir comportamentos de algum grupo que a gente deseja muito fazer parte e se sentir aceito por ele. Quando a gente quer se sentir parte de um grupo, quando a gente quer se sentir aceito por um grupo, esse desejo ele vai estar no nosso inconsciente. Quando ele assume o comando, né, do nosso comportamento, a gente inevitavelmente vai deixar a racionalidade de lado e vai fazer de tudo para se sentir parte desse grupo. E um dos pontos que a gente precisa muito prestar atenção é que quando se tem um grupo e esse grupo possui um líder, muitas vezes a obediência cega a esse líder pode causar muitos problemas, tá? Em termos da infância, a gente pode ter aí uma questão de bullying na escola com as crianças. A gente teve isso, né, esse registro na história, que foi o caso nazista, né, Hitler. As pessoas elas começaram a reproduzir de forma tão cega essa obediência que a gente viu uma fatalidade acontecer na nossa história. A gente tem isso como registro até os dias atuais. Então, assim, se perde essa questão da racionalidade e se deixa de questionar o comportamento. Por quê? Porque a pessoa ela quer se sentir tão parte daquele grupo que ela não pensa se o que ela está fazendo é moral ou imoral. Ela simplesmente reproduz aquilo que está sendo dito sem questionar. Por isso que a gente vê aí muitas pessoas, muitas religiões também, muitos líderes religiosos conseguindo manipular os fiéis, porque não se questiona, não se tem um posicionamento em relação a isso. Simplesmente o querer fazer parte desse grupo e dessa tribo faz as pessoas a tomarem comportamentos que, se a gente for parar para pensar, são absurdos e são insensatos. E essa vontade, tanto de pertencer a grupos, de fazer parte, elas se refletem também na vida financeira. Então, muito dos preceitos financeiros que você tem, na verdade, eles são aí um reflexo social e previsível, né, de um comportamento previsível que você apenas quer reproduzir para se sentir parte de determinado grupo. E é isso que você acaba fazendo, criando preceitos financeiros na sua vida, mas que são reflexos desse sentimento de pertencimento a grupos ou tribos. Então, muito dos comportamentos que você tem que parecem ser assim bobos, aleatórios, involuntários, na verdade, eles são condicionamentos que você criou no seu próprio cérebro, tá? Para se sentir parte de determinado grupo ou de determinada tribo. Você sente aquele desejo tão forte de se sentir pertencente que, dentro da dinâmica social, você acaba apenas reproduzindo comportamentos que você pelo desejo de você se sentir parte, de você se sentir pertencente. Olha que louco que a gente é, né? Olha, o cérebro humano, ele assim, é você ter que sempre se puxar para o racional, porque pelo emocional, pelo sistema um parece que a gente já está o tempo todo no sistema um. Então, para você ativar o sistema 2, ou seja, o racional, você tem que sempre estar se resgatando e resgatando a sua própria consciência. Então, esse desejo de você fazer parte, de você se sentir pertencente a um grupo, é o que pode estar te impedindo de se libertar da sua zona de conforto financeiro, tá? Ou do grupo socioeconômico que você se sente aceito, que você se sente um bem-estar, que você gosta de fazer parte.
Então, enquanto você não aceitar que você precisa sair dessa zona de conforto financeiro, que você precisa romper com esses preceitos financeiros que você criou, você não vai conseguir se desenvolver, você não vai conseguir se abrir para novas ideias e para os novos conceitos de dinheiro, né? Os novos conceitos financeiros, romper talvez conceitos errados, errôneos que você acabou criando ao longo da tua vida, né? Um relacionamento muitas vezes tóxico e desequilibrado com o dinheiro. E aí, enquanto você não ter esse olhar de romper com essa barreira, você não vai estar pronto e você não vai conseguir lidar com determinadas situações financeiras que você tende a enfrentar no futuro, tá? Por exemplo, porque muitas pessoas que são ganhadoras de prêmios como BBB, como loteria, elas voltam rapidamente à vida que elas tinham antes do prêmio ou até mesmo pior, realidades financeiras pior, porque elas voltaram à zona de conforto financeiro delas. É isso que elas sabiam lidar, é com isso que elas sabem gerenciar a vida dela, então de forma inconsciente ou absurda mesmo, elas foram tomando decisões que as fizeram retornar ao conhecimento financeiro que elas possuem. Então, avalie a sua vida, avalie as suas decisões financeiras. Será que talvez você não esteja fazendo isso também mês após mês, de você estar sempre retornando a um terreno que você já conhece e que você sabe lidar? Mas daí você vai olhar assim para mim, Cássia, mas como assim? Eu sei, isso me traz sofrimento, isso me traz uma dificuldade, e ainda assim eu retorno a isso sabendo que me faz mal. É isso que você acaba fazendo, você acaba realmente retornando a um caminho já conhecido, porque você sabe lidar com isso. É um terreno que você entende e você prefere lidar com o conhecido do que ter que gerenciar o desconhecido, algo que você não sabe como vai ser. E aí você se sentia pertencente, tá? Você se sentia parte daquele lugar, porque você sabia todos os aspectos principais daquele lugar, os básicos, os mais profundos, né? O melhor caminho, a melhor praça para ficar no final de semana, o horário de maior pico do trânsito. Então você sabia qual rua alternativa pegar. Então você conhece aquele lugar e você se sente, você conhece ou conhecia aquele lugar e você sente ou se sentia parte daquele lugar. Então, na vida financeira é da mesma forma, tá? Então, você se sente parte, você conhece, você tem aquela realidade financeira que faz sentido para você. Então, é isso que é a zona de conforto financeira. Você já sabe como lidar com as situações que te ocorrem que elas já te ocorreram talvez muitas vezes, né? Então você consegue lidar com as dificuldades, com os medos e com as novidades, talvez que venham a acontecer que já não são mais tão novidades assim, né? E às vezes, quando eu estou falando dessa zona de conforto financeira, ela está muito relacionada à nossa origem, à nossa família, porque nós nascemos dentro de uma casa, dentro de um lar, ou fomos criados com uma família, e essa família ela já tinha seus conceitos sobre dinheiro, seus preceitos financeiros.
E aí a gente foi criado dentro desse lar, tendo esse entendimento, né? Conforme a família vai tendo entendimento, ela vai passando para nós. Então, é algo que a gente não tem controle, por quê? Porque com o tempo, a gente vai entendendo qual que é a ideia de dinheiro, né, que a minha família tem. Qual que é a ideia financeira de gerenciamento, de gestão financeira que a minha família tem? Será que tem? Será que tem esse controle? Será que tem esse cuidado dentro desse lar, dentro dessa casa? Então a gente acaba reproduzindo os conceitos, os preceitos financeiros que são da nossa origem, da nossa família. E aí a gente acaba gerando crenças, né? Crenças sobre o dinheiro. A gente acaba vivenciando questões que a gente já está acostumado a vivenciar, né? Dentro daquela realidade do qual a gente nasceu, dentro do nosso primeiro lar. A gente não escolhe nascer nas nossas famílias, então a gente não escolhe quais são as crenças e os limites relacionados ao dinheiro que a nossa família tem. Então é possível a gente romper com esses limites, com esse preconceito que a gente acaba adquirindo ao longo da nossa vida? Sim, a gente consegue. Contudo, não é uma tarefa fácil. Então, o que possivelmente você vive de realidade financeira hoje na sua vida pode estar relacionado, tá? Com os conceitos familiares que os seus pais te passaram, que a sua família te passou, que as pessoas que te criaram passaram para você. Então, dentro desse limiar e dentro desses limites, é você ir estudando, vivenciando, as situações e anotando para compreender são esses limites que você tem em relação a isso? Lembrando que eles foram herdados da sua família, eles foram herdados das pessoas que te criaram e você acaba reproduzindo isso. E a forma de romper e romper com isso não será fácil, mas é possível. Da mesma forma que você acaba aprendendo com o tempo a não jogar, não deixar a bola cair no terreno do vizinho ranzinza, né? Que tem aí no seu bairro, você aprende também se adaptar a esses limites financeiros que foram impostos por você. Então, da mesma forma que você sabe que ali você tem que cuidar e fazer de tudo para a bola não cair, você leva isso para a vida financeira, você acaba levando esses preceitos e esses limites para a sua vida. E aí, esses limites, eles vão estabelecer os parâmetros daquilo que é e não é aceitável na sua vida financeira. Por serem automáticos e inconscientes, esses limites financeiros, eles podem acabar se tornando um teto de vidro. Você vai acabar gerando a sua própria escala de valor em relação a esses limites financeiros. São questões de o que é rico, o que é pobre. Você vai ter um conceito específico para isso. O quanto é aceitável eu gastar com alimentação? Quando é aceitável assumir uma dívida?
Financiamento, investimento, imóvel, devo ou não devo comprar? Por que que eu quero ter um imóvel próprio? Isso é uma questão meio que cultural aqui no Brasil, né? As pessoas, as famílias, elas têm essa necessidade. Eu devo ou não devo ostentar que eu estou tendo uma vida financeira melhor? Até que ponto eu devo ostentar? O que é tolerável eu aceitar aí para cumprir com as minhas obrigações mensais, como, por exemplo, um emprego que eu não me sinta muito bem ou que eu não ganhe muito bem? Até que ponto eu devo aceitar isso? Não devo aceitar? E como eu já mencionei aqui, a sua zona de conforto financeiro, ela também vai ter o seu conceito próprio de rico e de pobre. E também qual é o limiar de passar de uma classe para outra. Então, é o teu entendimento para você. O que que é ser rico? O que que é ser pobre? É uma construção que você vai tendo. A questão aqui é que tanto pobres quanto ricos percebem e vivem e gerenciam e têm um relacionamento com o dinheiro totalmente diferente, tá? E quando a pessoa ela passa de uma para outra, se ela não tem uma mudança de mentalidade, ela não terá essa percepção. Será muito difícil essa pessoa passar de um grupo para o outro. E no nosso próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre zona de conforto financeiro. Eu te convido a seguir o canal, a se inscrever no canal, acompanhar o meu conteúdo, para a gente poder levar mais esse conhecimento para as pessoas. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!